Eu vejo o município como o bloco que constrói o país, né? O Brasil tem 5.565 municípios. Se os municípios não funcionarem, é o país que não funciona, né? Quer dizer, e cada município é uma realidade. Às vezes você tem grupos que municípios são uma realidade. Nem sempre a unidade ideal é o município. Você pode ter conjunto de municípios num vale determinado, enfim, que tem realidades próximas. Você pode agregar diversas formas, né? Mas a unidade básica, unidade de legislação, unidade orçamentária é o município, né? Para fazer funcionar o município, não adianta se apoiar ou no caciquismo ou no bom cacique, né? Um bom prefeito que vai realizar, né? Quer dizer, a prazo, você tem que organizar a participação das pessoas, né? A força do desenvolvimento local é que é uma realidade que as pessoas, enfim, têm familiaridade, as pessoas podem se encontrar, podem se cruzar, podem fazer reuniões de diversos tipos, né? Então, é um espaço que facilita a participação. Então, quando você gera informações, indicadores, estatísticas de diversos tipos, que permitem às pessoas conhecer melhor essa realidade, a partir desse conhecimento elas podem realmente responder com participação, né? Quer dizer, quando eu digo que nós temos um analfabetismo de 9% no país, isso pode me deixar triste, certo? Agora, quando eu tenho o analfabetismo do município concreto, ali dá para tomar as medidas, em tal bairro, dá para dar nomes a cada família, né? Você pode identificar situações críticas de gente morrendo à beira de um córrego ou em encostas perigosas, coisas assim. Quer dizer, as coisas se tornam extremamente concretas, né? Então, para mim, a riqueza da estatística local é que você casa o nível onde as pessoas podem se organizar para participar, certo? Com um grau de informação onde a resolução dos problemas pode ser enfrentada diretamente, né? Agora, para você gerar um microdesenvolvimento, solucionar todos os problemas da qualidade de vida das pessoas, dinamização da economia, geração de emprego e renda, proteção ambiental, tudo isso passa por uma apropriação das políticas no nível local, né? E para mim é básico. As pessoas que não estão informadas não participam, né? Não adianta. Ficam indignados, ficam revoltados com os problemas, mas não participam no sentido construtivo, né? Olha, eu acho o indicador sintético necessário e insuficiente, né? Para as pessoas é muito importante saber que, por exemplo, ele numa região determinada do Brasil, ele está entre os últimos em termos de desenvolvimento humano, né? Isso gera um certo estímulo. O sentimento de progressão de um município que está melhorando relativamente aos outros estimula também, quer dizer, é um ponto de referência. Agora, o indicador sintético, ele apenas indica, certo? Você pode ter um avanço das mais diversas formas, né? Você tem coisa que eu vi, por exemplo, na África, né? Regiões que têm a mesma taxa de progressão demográfica que tem a Suíça, né? Só que na Suíça é por prosperidade e lá é por AIDS, né? E criminalidade. Então um indicador sintético não resolve o processo, o encadeamento causal, né? De como se deram as coisas. Então ele tem esse valor de permitir comparação com outros municípios, com outras dinâmicas. Então, acho que é precioso. Eu acho que é insuficiente porque, para você identificar eixos de ação, aí você vai ter que pegar, bom, nosso IDH é baixo, por quê? Quais são os elementos mais fracos? Você vai desdobrando e aí você vai adaptando em função de realidades diferentes, né? Porque as fragilidades de EDH, por exemplo, numa periferia metropolitana vão ser completamente diferentes de uma cidadezinha do interior do Nordeste, coisa do gênero, né? Algumas regiões são eminentemente simples. Tem regiões onde indicadores ligados à água representam 90% dos problemas da qualidade de vida das pessoas, né? Então a gente tem que ter
indicadores sintéticos, o desdobramento para um conjunto de indicadores mais detalhados que também permitem, em parte, comparação, e ter a flexibilidade da geração de indicadores específicos e mais detalhados por setor, segundo as especificidades de diversos municípios, né? O PIB não só é um cálculo insuficiente e tecnicamente errado, né, na sua estrutura, ele não leva em consideração, por exemplo, o esgotamento de recursos, né, como fazer uma medida sem medir a redução do estoque, quer dizer, tecnicamente é uma coisa completamente errada, né? Na imprensa ele também se tornou, de certa maneira, uma arma ideológica. Entende? Então você tem uma situação no Brasil que você tem uma taxa de desemprego que é a menor que já houve em termos históricos, tirou-se 40 milhões de pessoas da miséria, 19 milhões de pessoas adquiriram emprego formal, o nível de renda das pessoas aumentou brutalmente e dizem, mas o PIB está pequeno. Se trata da situação da população ou se trata do PIB, né? Só que o PIB entra na discussão ideológica de que esse governo está mal, portanto temos, né? E isso é muito ruim, quando um dado científico passa, digamos, a ser digerido pela grande mídia de maneira ideológica e deforma a compreensão das dinâmicas, né? Eu acho que nós, infelizmente, temos pouquíssima mídia científica, ou a dimensão científica da mídia em geral desapareceu do mapa, né? A parte científica ou tecnológica da mídia aparece o último iPhone, iPad e essas coisas, né? Os gadgets tecnológicos, mas não aparecem, digamos, os progressos da sociedade, né? Eu lembro de ter visto em Joanesburgo, num desses townships mais pobres, né? Numa praça tinha um imenso outdoor, em vez de ter propaganda de alguma roupinha ou de carro, no outdoor estava a evolução nos últimos anos daquele bairro, certo? Mortalidade infantil, cobertura de acesso à água, de saneamento, etc, etc. Quer dizer, o bairro seguia o que está acontecendo com a sua própria realidade, certo? Então, não é só a gente produzir indicadores que sejam significativos para a população, mas nos dotarmos dos instrumentos de comunicação desses indicadores que efetivamente permitam a apropriação, né? Parece um pouco ridículo fazer um outdoor sobre a evolução da mortalidade infantil do bairro. Na realidade, a gente pode pensar uma série de coisas, né? Pesquisar com o bairro o que é importante, né? Para as pessoas, bom, vamos acompanhar, né? Eu acho que nós temos a metodologia dos indicadores, a parte técnica, nós temos o ouvir a comunidade para saber o que é importante para elas e organizar os indicadores em torno disso, e nós temos a parte comunicação, nossa aqui em geral está muito fraca, certo? Que é gerar a apropriação desses indicadores, porque a partir daí isso se transforma em pressões políticas e em transformações, né? O que sobressai é o seguinte: se você dá um indicador e você diz, por exemplo, a mortalidade infantil aqui é 25 por mil, para ele, enfim, não significa grande coisa, porque não tem elemento de comparação. Agora, quando você passa a trabalhar com ele uma bateria de indicadores, e indicadores segmentos, né? Certo? Aí nós não estamos falando do indicador sintético, né? Mas do conjunto de indicadores, né? E você trabalha a cooperação entre municípios. Ele vai ver, por exemplo, que onde tem um indicador elevado de mortalidade infantil, tem também um indicador elevado de gravidez precoce, né? Que, aliás, é um proxy impressionante. O gravidez precoce te dá o cheiro já de qual é o nível de IDH dos municípios com uma cifra. Tem umas cifras que são quase sempre coincidem com o conjunto, né, da problemática, né? Conforme você vai juntando vários números, os números passam a fazer sentido, porque se relacionam, certo? Essa compreensão, ela passa
por você ensinar o município às pessoas, mas o município onde as pessoas vivem. Então, por exemplo, quando a gente montou em Santa Catarina aquele programa Minha Escola, Meu Lugar, que se introduziu o estudo do próprio município nas escolas, em vez de estudar teoricamente, enfim, problema da mortalidade infantil, da contaminação da água, o que seja, o jovem ou o menino passa a entender, bom, então quer dizer que aquele córrego que passa lá perto de casa, o esgoto é por causa disso, disso, daquilo. Ou seja, a experiência concreta do que ele conhece passa a fazer sentido, a teoria meio que se enraiza na realidade conhecida e aí sai de baixo, entende? A pessoa se apropria da compreensão daquilo, aí não sai mais. E não só que ele se apropriou da compreensão local, ele a partir daí vai poder comparar com outros rios, com outros municípios, porque ele entendeu qual é o significado, né? Eu uso um exemplo com os alunos que ajuda, que é muito curioso. As pessoas hoje assistem muito jogo de futebol da Europa. E na Europa não se calcula assim em 45 minutos, primeiro tempo, e segundo tempo 45 minutos. Eles passam, por exemplo, você olha, está lá 70 minutos, né? Bom, todo mundo sabe que 70 minutos está 20 para 90. Aritmeticamente a gente sabe. Mas os 70 minutos não te dá sabor, né? Certo? E, no entanto, quando você diz que está nos 25 minutos do segundo tempo, você está sentindo, né? Quer dizer, essa apropriação do número através da vivência, da conexão dos números com a vivência das pessoas, com o conhecimento da realidade, né? Eu acho vital. Então, quando você pega um município como em Pintadas, na Bahia, né? Na região do semiárido, né? Que mudou o currículo escolar e passou a ensinar o semiárido que as pessoas vivem, caramba, o negócio vai embora, né? Quando Paulo Freire, eu participei das primeiras aulas ainda no município do Cabo, em 63, certo? Em vez de ensinar alfabetização, tipo Ana ama o gato, né? Certo que não conhece nenhuma Ana, os gatos lá, enfim, só leva pedrada, enfim, né? E você está com uma turma de operário de construção e aprende a escrever tijolo, é outra coisa, certo? Quer dizer, na realidade, eu acho que a falha da gente, em grande parte, é a insuficiente vinculação entre a vivência concreta das pessoas e os instrumentos de quantificação que a gente está desenvolvendo, né? Agora, quando você faz essa ponte, eu acho que as pessoas se apropriam, mas muito rapidamente, né? Agora, eu acho que com esse tipo de indicadores que interessam a vida das pessoas, e se a gente enraiza isso na realidade das pessoas, nós estamos ensinando não só a realidade, como acostumando as pessoas a adquirir os instrumentos de quantificação, né?